Bora falar sobre uma das sagas mais lendárias do futebol brasileiro. A gente vai voltar no tempo para entender o histórico tricampeonato carioca do Flamengo, conquistado ali na virada do milênio entre 1999 e 2001. É uma história de rivalidade, de muito drama e de momentos que, sério, parecem coisa de cinema. Para entender o que aconteceu nesses 3 anos, é preciso sacar que a rivalidade entre Flamengo e Vasco foi muito além do campo. Como a frase diz, esses jogos se tornaram um verdadeiro mito. Não era só sobre quem tinha o melhor time, sabe? Era sobre definir uma era inteira para uma geração de torcedores. E no centro desse mito estava aquela narrativa clássica, né? Davi contra Golias. De um lado, o Flamengo, um time de muita garra, resiliente e cheio de talentos da base. Do outro, o Vasco, que era um esquadrão milionário, campeão da Libertadores de 98 e quase sempre o grande favorito. Essa dinâmica de azarão contra gigante é a chave para a gente entender toda a mística que foi criada. Tudo começa em 1999. É o primeiro ato dessa ópera do futebol. Foi aqui que a base de toda essa lenda foi construída, com um momento que, olha, desafiou a lógica e entrou para o folclore. O cenário era tenso. O Flamengo, que era comandado pela calma e elegância do técnico Carlinhos Violino, ia enfrentar o Vasco e sua constelação de craques. E para botar mais lenha na fogueira, ainda tinha uma história paralela fascinante. Romário, que estava no Flamengo, contra o seu eterno desafeto Edmundo, do Vasco. Era um duelo de egos, um duelo de filosofias. E então, veio o momento que definiu o primeiro título. É aqui que surge o termo gol espírita. Como está na definição, é aquele gol que parece ter tido uma ajudinha do além, sabe? Uma intervenção do destino. E foi assim. No primeiro jogo da final, o Rodrigo Mendes chutou uma falta de bem longe, E a bola desviou de um jeito quase impossível no volante vascaíno Nasa. Ela enganou completamente o goleiro e morreu no fundo da rede. Esse único gol, esse tal gol espírita, mudou tudo. O placar de 1-0 passou toda a pressão para o Vasco no jogo de volta. O Flamengo, que tinha entrado como azarão, agora só precisava de um empate para ser campeão. E na grande decisão, a estratégia do Carlinhos funcionou com perfeição. O Vasco foi para cima com tudo, desesperado, mas deu de cara com uma defesa impenetrável. O Flamengo segurou o resultado, garantiu o título de 99 e ali plantou a sementinha do complexo de vice que iria assombrar o rival nos anos seguintes. Agora vamos avançar um ano. Segundo capítulo, 2000. Se em 99 a história foi sobre uma intervenção do destino, em 2000 foi sobre afirmação. O Flamengo tinha que provar que a primeira conquista não tinha sido só um acaso. No papel, o Vasco parecia ainda mais forte. O Romário tinha voltado para o clube e agora ele reeditava a dupla de ataque com Edmundo. Na teoria, eram imbatíveis. Só que o que aconteceu no gramado do Maracanã foi um choque, uma demonstração de força que ninguém esperava. O primeiro jogo da final foi um massacre, um verdadeiro chocolate como a gente fala no futebol. O Atirson simplesmente destruiu o jogo pela esquerda. O Fábio Baiano fez um gol que foi pura raça. E para fechar o caixão, o Beto fez o terceiro de cabeça aos 46 do segundo tempo. A vitória por 3-0 não só deu uma vantagem enorme, como destruiu o Vasco psicologicamente. E no jogo de volta, o Flamengo só administrou. E ainda venceu por 2-1. O placar agregado final, um categórico 5-1. Não tinha mais o que discutir. Não era sorte, era superioridade. O bicampeonato estava garantido e a torcida já começava a sonhar com algo ainda maior. E aí a gente chega no clímax, o terceiro e último ato dessa saga. O ano de 2001 foi tão inacreditável, mas tão inacreditável que parece ficção. Foi o ano que a mística rubro-negra foi testada ao limite e se tornou imortal. O desafio era gigantesco. Naquele momento, o Vasco era, sem discussão, o melhor time do Brasil. Tinha sido campeão brasileiro e da Mercosul. Por ter a melhor campanha, eles jogavam por resultados iguais. Isso significava que o Flamengo precisava de um milagre, vencer o jogo decisivo por 2 gols de diferença. Qualquer outra vitória, por 1 gol, dava o título para o Vasco. O jogo foi uma montanha-russa de emoções. O Flamengo abre 2-0, 2 gols do Edilson, e com esse placar, o título era rubro-negro. Mas poucos minutos depois, o Juninho Paulista diminui para o Vasco. O placar de 2-1 devolvia a taça para São Januário. O tempo ia passando, a angústia aumentando, até que o relógio chegou nos 43 minutos do segundo tempo, o momento que congelou no tempo e que decidiu tudo. O momento em que a história do futebol carioca mudaria para sempre. Uma falta de longa distância para o Flamengo. O sérvio Dejan Petkovic, camisa 10, ajeitou a bola.
O peso de uma nação inteira estava nas costas dele. A responsabilidade de um tricampeonato histórico, em um único chute. O que aconteceu em seguida é pura poesia. O Petkovic bateu na bola com uma perfeição cirúrgica. Ela subiu, fez uma curva venenosa e morreu no ângulo. O goleiro Elton até chegou a tocar nela, mas era inútil. Gol. Um gol que fez o Maracanã explodir num som ensurdecedor. 3-1 no placar. O tricampeonato que parecia impossível era, agora, uma realidade. Mas o que essa trilogia de títulos representa de verdade? Vamos analisar um pouco as figuras por trás disso e o impacto que essa conquista histórica deixou. Olha que interessante a dualidade dos técnicos. Os 2 primeiros títulos foram construídos na base da estratégia serena do Carlinhos Violino, que apostou numa defesa muito sólida. Já o terceiro título, o do Milagre, veio na base da carga emocional do velho Lobo Zagallo, que criou aquela mentalidade de nós contra eles e fez o time acreditar no impossível. 2 filosofias bem diferentes, mas com o mesmo resultado glorioso. E o legado vai muito além dos troféus, né? O tricampeonato consolidou de vez a hegemonia do Flamengo no Rio, reafirmou aquela mística de que jogo do Flamengo só acaba quando o juiz apita, virou parte da cultura popular com músicas e cantos da torcida e, claro, aprofundou o trauma do rival, eternizando o grito de vice de novo. E para fechar, fica a pergunta que ecoa até hoje. O que explica essa sequência de vitórias tão improváveis? Foi a sorte do desvio lá em 99? Foi a tática impecável de 2000? Ou foi a pura e inexplicável mística da camisa rubro-negra que se manifestou no chute perfeito do Petkovic? Talvez a resposta seja uma mistura de tudo isso.